O número de mortes nessa guerra já passa de 1.000. Israel e Estados Unidos continuam intensificando a ofensiva. Hoje, os norte-americanos afundaram um navio iraniano. Mais de 80 pessoas morreram e pelo menos 60 estão desaparecidas. Para falar mais sobre esse assunto, recebo aqui no nosso estúdio o nosso editor de internacional. Bem-vindo, Acácio. Só tema difícil para nós, né? Acácio, um míssil foi disparado contra o território turco. Esse poderia ser o gatilho para a entrada da OTAN no conflito? Explica para nós. Poderia sim, Raquel. Primeiro, oi para você, oi para quem está em casa. Foi um míssil que foi disparado a partir do território do Irã e estava em cima do espaço aéreo da Turquia. Então, por isso, teve que ser abatido pelas forças da OTAN. Lembrando que a Turquia é um dos países que fazem parte da OTAN. Depois que isso aconteceu, as forças diplomáticas, o corpo diplomático da Turquia, convocou os embaixadores iranianos justamente para pedir explicações e saber se o destino desse míssil era, de fato, algum território da Turquia, já que a Turquia não conta com nenhuma base que pertença exatamente aos Estados Unidos, mas conta com bases da OTAN que também são utilizadas pelos Estados Unidos. E a OTAN tem um artigo, o artigo 5º, que talvez seja um dos artigos mais importantes da OTAN, que diz que se um integrante, um país que faz parte do Tratado do Atlântico Norte é atacado, todos os países têm que sair em defesa desse país que foi atacado. Então, esse míssil que cai no território da Turquia pode sim ser o gatilho para trazer os países que fazem parte da OTAN para esse conflito e ampliar ainda mais isso que a gente está vendo, Raquel. Nossa, mais ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Acácio, os locais bombardeados pelos Estados Unidos e Israel e quais os países que foram atacados pelo Irã em retaliação até o momento. É importante para vocês que estão em casa, para vocês irem acompanhando, gente, como essa guerra está aumentando, quanto ela está escalando. Fica muito claro nesse mapa, Raquel. Os países que estão pintados em amarelo são os países que são atacados pelos Estados Unidos e Israel. Então, nesse caso, são dois. Aqui o Irã, esses pontos vermelhos são todos os pontos que têm ataque. A gente percebe como o território do Irã está sendo fortemente bombardeado. E, além do Irã, Estados Unidos e Israel também atacam o Líbano, porque o Líbano também está realizando ataques contra o território de Israel a partir do grupo terrorista Hezbollah. O governo libanês está pedindo, inclusive, ajuda para as forças norte-americanas para que Israel pare de atacar o território libanês. O governo libanês, o Estado libanês, tenta se descolar do grupo terrorista Hezbollah, mas até agora não conseguiu, tanto que no Líbano, enquanto a gente tem 1.000 mortes no Irã, no Líbano pelo menos 50 pessoas já morreram nesses ataques israelenses. E as forças americanas estão junto com Israel nesse ataque ao Líbano? Não é só o governo israelense? Não, é difícil a gente fazer essa separação, porque mesmo que sejam ataques que são realizados por equipamentos israelenses, às vezes muito do uso da inteligência que foi utilizado no ataque é compartilhado entre os dois exércitos, mas os equipamentos que estão sendo utilizados no Líbano, as tropas que estão fazendo incursão terrestre, os helicópteros que são enviados para lá são israelenses, mas como é um ataque coordenado, dividem muita informação, muita inteligência, é difícil dizer que é um ataque feito exclusivamente por Israel, mas as forças que são enviadas para lá são israelenses. Os equipamentos os soldados que estão pisando no Líbano nesse momento são soldados israelenses. Enquanto os países amarelos são os países atacados por Estados Unidos e Israel, os países que estão pintados de azul são os países que são atacados pelo Irã. E aí é justamente o que você falou, Raquel. A gente percebe como a estratégia do Irã, já que não tem força militar suficiente para fazer frente militarmente a Estados Unidos e Israel, talvez hoje país nenhum no mundo, lugar nenhum do mundo tivesse poder militar para fazer frente a esses dois países juntos, o que o Irã tenta fazer é desestabilizar a região, tornar essa guerra cada vez mais custosa, cada vez mais cara para os Estados Unidos. E a forma que eles têm de fazer isso é atacando os países vizinhos, principalmente os países que abrigam bases norte-americanas. Então, esses países que a gente está vendo em azul são países que abrigam bases norte-americanas e tem, inclusive, países que estavam auxiliando o Irã na intermediação do conflito, por exemplo, Omã. Se a gente for lembrar, são autoridades de Omã
que estavam fazendo a intermediação das negociações indiretas entre Israel e Estados Unidos. E esse mapa deixa bem claro, então, como o Irã está conseguindo, com sucesso, trazer um monte de países para dentro dessa guerra, né, Raquel?